Salve colegas de leitura, Marco de volta na área. Vamos dar continuidade hoje, dessa vez falando sobre os livros de agosto e setembro, respectivamente Os Filhos de Húrin e Moby Dick. Tenho muito para falar sobre os dois, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Primeiro livro da lista de hoje, quer dizer, The Children of Húrin, Os Filhos de Húrin. Gente, esse livro... Ai meu Deus. Uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior se inscrevam no Instagram, eu faço algumas publicações por lá, falo dos livros que vêm pra cá, falo dos que não vêm, faço considerações preliminares, tipo se aqui é uma review, vamos chamar assim, lá é um preview. Então se aqui é a resenha, lá é a presenha. Gente, foco. Children of Húrin. Húrin é um cara, é um senhor como se fosse um nobre na Terra-média. Essa história se passa na Terra-média, que é o mundo onde se passa o Hobbit e o Senhor dos Anéis. E Húrin é um senhor lá, um altivo, nobre, é um humano, seria o equivalente a um Aragorn da vida, sendo que com posses e tudo mais. E basicamente a história trata de um momento que ocorre lá. Ele fala dos períodos históricos aqui. Ele fala de uma guerra chamada A Guerra das Incontáveis Lágrimas, uma coisa assim, das Lágrimas Incontáveis, porque o livro está em inglês. E ele se reúne lá com vários lordes élficos, lordes homens também, para essa batalha, porque já dura mais de um século, quase um século, que a fortaleza de Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro, Angband, a fortaleza de Angband está sitiada. E eles reúnem esse grande exército para tentar finalmente acabar aquela guerra e destruir de uma vez as forças de Morgoth. Sendo que o que acontece é que eles foram lá com a carta na manga, que era um número excessivo de soldados, e Morgoth também tinha a carta na manga dele e basicamente dizimou geral. Então ele capturou Húrin, que foi o mais altivo dos adversários, e o levou para um ponto bem alto lá da montanha, da fortaleza, e colocou ele sentado numa cadeira para assistir uma maldição que ele lançou contra os filhos de Húrin, os filhos dele, no caso Túrin. Na época, Húrin tinha um filho nascido, Túrin, tinha uma outra filha que morreu ainda criança, com 3 anos, e tinha um terceiro a caminho, seria Nienor, uma moça. E o que acontece? Nossa, acontece muita coisa nesse livro. Basicamente, ele lança uma maldição, diz que lança uma maldição sobre Húrin, sobre a prole dele, e convoca Glaurung, que seria esse bicho aqui, que é o pai dos dragões, chamado Pai dos Dragões, justamente para vigiar de perto os filhos de Húrin e fazer com que tudo que aconteça na vida deles dê errado. Nessa brincadeira, depois de um certo tempo, as sombras de Morgoth começam a se aproximar de Dor-lómin, que é a terra da qual Húrin era lorde, junto com a esposa dele, Morwen, e em um determinado momento ele parte de casa justamente pelo medo da mãe dele de que ele esteja lá e seja consumido pelas trevas, pelos servos de Morgoth, quando elas finalmente tomarem conta de Dor-lómin. Então ele parte justamente para a terra dos elfos, para ficar com eles, ser treinado por eles, e aí começa a jornada dele, justamente nesse intuito de se tornar mais forte e tudo mais, em algum momento reencontrar a mãe dele, reencontrar a irmã dele. Sendo que nesse meio tempo acontecem muitas coisas. Ele encontra com outros elfos, ele encontra com outros homens, ele vira líder de um bando de bandidos. Isso foi estranho. Vira líder de um grupo de bandidos, vira líder de destacamentos de elfos, vira meio que afilhado de um lorde elfo, e as coisas vão se desenrolando. Eu não posso entrar em muitos detalhes aqui, porque, enfim, acontecem muitas coisas de verdade, muitas coisas mesmo nessa história. O que eu posso dizer é que ele levanta
ele levanta uma discussão interessante sobre essa questão de até que ponto o que está acontecendo com o Turing é uma maldição e até que ponto são as decisões dele que estão fazendo ele se ferrar. Tá entendendo? Então ele se ferra no livro muito, de verdade, assim, bastante. Então até que ponto é uma maldição, até que ponto é decisão dele, sabe? Tem um artigo que eu achei na internet, uma matéria, falando sobre a discussão do livre-arbítrio nos filhos de Turing. Eu acho muito interessante. No mais, é isso. Final muito interessante, um clímax bem interessante. Essa história foi escrita originalmente pelo Tolkien pai, J.R.R. Tolkien, e sendo que ela era bem curta, e o filho dele, Christopher Tolkien, editou a história. Então ele pegou a história e deu uma encorpada nela. Essa história aqui literalmente levou décadas para ser escrita, porque ela foi escrita e meio que ficou jogada de lado. Agora vamos para o livro de setembro, Moby Dick. Eu não tenho nada de bom para falar sobre esse livro. Sinto muito. Já fiz uma prévia disso aqui no Instagram. Sinceramente, não gostei. Me desculpem. Eu sei que isso é um clássico da literatura internacional. Gerou filme até da Amador, gerou série, inspirou uma reca de coisa, uma reca de gente. Mas eu vou dizer qual é a palavra que eu uso para definir essa história. Prolixa, enrolona. Olha, novamente, essa é questão de gosto, tá? Eu não gostei. Supostamente o protagonista da história é Acabe, que é o capitão do barco Pequod. Acho que é esse o nome, acho que é assim que se chama. Isso significa que a história começa com a gente vendo Acabe ou ele falando da vida dele até o confronto com a Moby Dick? Não é isso. O protagonista da história não é ele, pelo menos não é uma pessoa que narra a história. Quem narra a história é um cara lá que está querendo se candidatar a trabalhar com um marujo em barcos baleeiros. E depois de muitas páginas, literalmente depois de 150 páginas, é que ele se depara finalmente com Acabe. E o que é que ele descobre de Acabe? Que basicamente é um cara taciturno, bastante soturno, bastante fechado nele mesmo, que tem uma perna a menos a partir do joelho, que é em um confronto com Moby Dick, que é uma cachalote branca, cheia de feridas e cheia de arpões, com alguns arpões fincados nela, arrancou a perna dele, sendo que ele saiu com vida e colocou uma tarraxa de madeira. Eu acho que veio justamente daí, não sei, aquele lance de marinheiros e piratas andarem com um toco de madeira no lugar da perna, do joelho para baixo. E o que acontece? Gente, acontece tanta coisa nesse livro, acontece tanta coisa assim que tipo, não tem nada a ver com a história. Alguns podem me dizer, não, mas tem tudo a ver. Não, beleza. Fica falando de nós, a fruta, fica falando de hienas, fica falando de olho, fica falando de carta, fica falando de coisas que são absolutamente periféricas à história. Por quê? O que acontece? O livro é dividido em capítulos. Mas são capítulos grandes? Não são. São capítulos pequenos, alguns de duração muito curta. Então, por exemplo, tem um capítulo aqui, capítulo 8, o púlpito. Capítulo, sei lá, vamos ver aqui mais pra frente. Esse capítulo aqui é particularmente grande. Capítulo 10, um amigo íntimo. E por aí vai. Então, mostra a trajetória desse rapaz, se deparando com uma série de coisas, até ele se deparar com Acabe. E a história prossegue com a vida deles no alto mar, quer dizer, antes do mar e durante o mar, até o derradeiro confronto com Moby Dick, é uma coisa que praticamente todo mundo sabe, eu acho, né? Aqui a história é sobre Moby Dick, o foco é na baleia Moby Dick, o confronto com ela, o confronto especificamente de Acabe, o capitão Acabe, com a baleia cachalote Moby Dick.
sendo que isso não é narrado em terceira pessoa, nem é narrado pela perspectiva do capitão. É narrado pela perspectiva desse marujo, desse marinheiro, que entrou lá como baleeiro. Então, rola muitos capítulos assim que são absolutamente desnecessários, ao meu ver. Enfim, gente, eu não vou ficar destilando raiva aqui pelo livro, não. Eu sinceramente acho que se fosse pegar só os capítulos que objetivamente têm a ver com a história, ele seria dessa finura. Não seria dessa largura toda, não. Eu acho que tem muita folha inútil aqui. Era isso que eu tinha para dizer hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, joinha, se inscreve aí no botãozinho vermelho, ativa o sininho para receber notificações toda vez que lançar vídeo novo por aqui. E compartilhe para espalhar a palavra de Tolkien. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Falou!